Oh shit, here we go again. Worst place in the world, Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. A Rockstar é talvez a desenvolvedora de jogos mais polêmica, conhecida e influente da história. Criadora de franquias como GTA e Red Dead Redemption, a empresa redefiniu o conceito de mundo aberto e deu aos jogadores uma liberdade sem precedentes. Mas essa liberdade sempre veio acompanhada de controvérsias. Censuras, processos, investigações e até muitas acusações de exploração no trabalho. Já enfrentaram de tudo, mas, no final, cada escândalo só parecia impulsionar ainda mais o sucesso da empresa. Na verdade, a cada lançamento a Rockstar parece redefinir o limite do que é possível nos games e vender milhões e milhões de cópias. O GTA V é uma das obras de maior faturamento da história. É o segundo jogo mais vendido do mundo, ficando atrás apenas do Minecraft. E fez muito, mas muito mais dinheiro que qualquer álbum de música, livros ou filmes. Mas a pergunta que fica é, como dois irmãos de uma empresa que surgiu do caos conseguiram criar alguns dos jogos mais revolucionários da história? Hoje, enquanto aguardamos pelo game mais esperado de todos os tempos, cujos fãs estão esperando por mais de 10 anos para o que pode ser o maior lançamento da história dos games, enquanto ainda não sabemos se o GTA realmente vai superar as expectativas e cumprir com o hype, vamos mergulhar na história da Rockstar, explorando como ela superou todas as polêmicas para se tornar um verdadeiro império dos games. Se prepara e já deixa o like logo aqui, porque essa história é cheia de controvérsias. Disgusting. A nerve on you! That's it! Come on! What really went down back there on that boat? E a história começa com dois irmãos e uma paixão pelos jogos. Sam e Dan Houser nasceram no início dos anos 70 em Londres. Eles passavam o tempo durante sua infância nos anos 80 jogando Pac-Man, Space Invaders e gostavam em especial de um jogo chamado Elite. E era um jogo onde você era um pirata do espaço e tinha exploração aberta. Podemos dizer que talvez fosse o primeiro mundo aberto, o início do conceito. Para vocês terem uma noção, tinha 8 galáxias e em cada uma delas tinha 256 planetas para você explorar. Ao longo da infância eles cresceram com interesse em vários tipos de arte. Por sua mãe, que era atriz e participou de diversas obras famosas da época, inclusive isso fez com que eles amassem filmes de ação. Tudo de faroeste à explosão de carros. E eles eram do tipo que realmente queriam viver os filmes. Pique tu assistir Homem-Aranha e querer sair soltando teia por aí, saca? Em uma noite, no clube de jazz que seu pai tinha, Sam Houser, que inclusive era o mais velho, ele nasceu em 71, enquanto Dan nasceu em 73, ainda pivetinho, teve a oportunidade de conhecer a lenda do jazz, Dizzy Gillespie, que perguntou o que ele queria ser quando ele crescesse. Ele olhou pro cara e falou sério, eu quero ser um ladrão de banco. E temos aí o que levaria a maior franquia de jogos 3 décadas depois e muitos outros jogos fodas no caminho, porque tudo culmina no final com a dedicação do Sam Houser a viver o seu sonho de infância. Você quer dizer, você sabe, você tem tal sucesso comercial, quanto significa obter o tipo de honor que você recebe hoje? Quero dizer, é tudo. Obter esse tipo de reconhecimento de nossos colegas, amigos e outros membros da indústria é um grande privilégio para nós. Quando você combinar isso com o fato de que os jogadores também parecem gostar de nossos jogos, é uma coisa realmente maravilhosa. Isso era o que impulsionaria ele a levar as coisas cada vez mais longe com sua desenvolvedora anos depois. Mas antes, ele precisava de qualificação. Em 1989, no seu aniversário de 18 anos, o pai de Sam o levou para uma viagem que mudaria a sua vida para sempre. Nova York. Ele amou a cidade e todo mundo podia notar pela energia que ele estava lá.
Durante a viagem, seu pai marcou um almoço com o executivo de uma gravadora chamada BMG. Ele passou boa parte da conversa falando pro cara como ele não entendia os jovens, e depois da conversa, o executivo falou: seu filho é um lunático, mas ele tem boas ideias. E assim, Sam conseguiu seu primeiro emprego. Durante um bom tempo ele ia para a BMG durante os intervalos da faculdade, se esforçou bastante e rapidamente ganhou notoriedade dos superiores da BMG, que estavam planejando um novo mercado. Então, no começo dos anos 90, a BMG estava pensando em entrar no mundo do cinema, mas seria uma aposta arriscada que arriscaria muita grana. Então, ao invés disso, eles fizeram um investimento menor e potencialmente muito mais lucrativo. Jogos. Vocês estão presos! Ninguém se mexe! Droga, porra! Peraí, eu sou trabalhador, senhor! Trabalhador é o caralho, mão na cabeça! Tá bom, entendi! Vocês demoraram, sabia? A indústria dos games estava num ponto de virada. Não era tratada tão seriamente quanto a indústria da música ou do cinema, mas já era uma indústria que faturava 7 bilhões de dólares anualmente. Isso no início dos anos 90, e com a Sony planejando lançar o PlayStation 1 muito em breve, estava previsto para aumentar em mais 2 bilhões de dólares por ano. Então, em 1994, a BMG lança a BMG Interactive, que era a nova marca que iria publicar os jogos feitos por desenvolvedoras. Então eles só publicariam os jogos, o que seria uma ótima aposta se os videogames fossem de fato a próxima tendência. E o Sam tinha certeza que seria. Então assim que ele ficou sabendo desse novo braço, ele pediu aos executivos que dessem uma vaga na BMG Interactive. Eles concordaram porque acharam que seria uma boa adição ao time e finalmente ele começou sua carreira nos games. Apesar de não saber nada sobre desenvolvimento nem programação de jogos ainda, o Sam se debrulhou em todos os aspectos dos jogos. Ele estudou cada detalhe. A maioria flopava, mas de vez em quando entrava um joguinho que rendia uma boa grana. Então, depois de somente 2 anos, o Sam se tornou o head de desenvolvimento da BMG Interactives. E agora, sua única obsessão era fazer história no mundo dos games. Para isso, ele só precisaria de um jogo que explodisse. E tava logo ali na esquina. Em 1996, o Sam recebeu uma ligação de uma desenvolvedora escocesa chamada DMA Design. Estavam fazendo um jogo chamado Race and Chase e precisavam de uma editora para jogar ele no mundo. A DMA dizia que o Race and Chase era uma cidade viva e funcional, onde você podia explorar livremente e prender criminosos. E era exatamente isso, mas tinha um detalhe: o jogo era chato. A DMA queria fazer o jogo mais realista possível, e como você jogava como um policial, isso significava seguir uma série de regras, como obedecer às leis de trânsito, não causar nenhuma destruição desnecessária, não matar inocentes, e etc, etc, etc. Ou seja, mais parecia com um simulador de policial do que com um jogo divertido. Mas o Sam teve algumas ideias inspiradoras de como melhorá-lo e decidiu apresentar para a galera da DMA. Como por exemplo, e se você não tivesse que parar nos sinais vermelhos? E se você pudesse passar por cima da calçada? E aí ele foi além. E se ao invés de ser um policial, você pudesse ser um criminoso? E aí entra todo um novo conceito. E se você pudesse roubar dentro do jogo? E se você não tivesse que evitar passar por cima dos pedestres? E se na verdade ao passar por cima dos pedestres você ganhasse pontos extras por isso? E se você pudesse atirar na polícia? E assim, Race and Chase ganhou uma nova roupagem e acabou se tornando um jogo totalmente diferente. E era muito mais legal. O que significava que o nome não ia pegar muito. Correr e perseguir, ou Corra e Persiga. Mas o Sam já tinha um substituto perfeito: Grand Theft Auto, ou Grande Roubo de Carro. Imagina se tivesse chegado traduzido no Brasil, ia ficar GRC. Pior que GTA é uma sigla muito foda. E é massa que não traduziram porque Grand Theft Auto é um crime nos Estados Unidos. Não que não seja um crime roubar um carro no Brasil, mas o nome é Grand Theft Auto ao invés de Auto Theft ou Theft Auto. Eu nunca soube porquê e sempre fiquei na curiosidade e aí eu fui pesquisar para esse vídeo. É porque o Grand Theft, na verdade alguns estados utilizam outras nomenclaturas, mas a Califórnia, por exemplo, utiliza Grand Theft Auto, porque na Constituição deles tem 2 tipos de roubo que eles reconhecem na Constituição, que são os Grand Thefts, ou seja,
grandes roubos, que seriam roubos de itens de um maior valor financeiro, e petty thefts, ou roubos mesquinhos, que seriam os roubos de itens de um valor financeiro relativamente pequeno. E como é um carro, né, obviamente é um item de valor financeiro maior, então é um Grand Theft Auto. E sinceramente combina 100% também com o fato de que o primeiro jogo era essencialmente sobre roubar carros, com aquela câmerazinha de cima, então você ia lá roubando os carros, fugindo da polícia. Talvez para os GTAs de hoje, que são tão mais complexos que isso, não caberia tanto resumir ao roubo de carro. Mas o nome pegou, né? E no fim das contas também é a primeira coisa que você faz. Quando você entra no jogo assim, você vai ali tá a pé e vai roubar o carro. Então a DMA se apaixonou por essa visão do Sam e foi nesse ponto que o Dan Houser entrou na equipe, da BMG Interactive no caso. Ele tinha acabado de terminar sua faculdade de literatura e seria uma ótima oportunidade para ele praticar suas habilidades de escrita. Dan era igualmente fascinado pela cultura do hip hop e filmes de ação, então o GTA teve o máximo de referências de filmes gangstas, músicas e ação criminosa que dava para encaixar. Inclusive, o Dan Houser ficou responsável por essa área até recentemente. No GTA V, a maioria das referências ali e pitadas cômicas que todo mundo ama. Come on, man, knock it off. What? I'm gonna break your fucking fingers. You don't knock that shit off. Well, please, all right? You'd alleviate the boredom. Tem um dedinho do Dan Houser. E ele deixou a equipe, acredito que ainda esse ano, o que fez os fãs se questionarem se esse GTA 6 vai ter a mesma pegada cômica que sempre teve no GTA 5. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. A esse ponto, nenhum jogo tinha cruzado esse limite, e eles sabiam que eles iam ser bastante atacados, mas aproveitaram disso para o marketing. Para vocês terem noção, eles usaram as falas dos políticos falando sobre as controvérsias do jogo nas propagandas. Os políticos falando que dá pra roubar carros, atropelar pessoas, atirar na polícia, e eles usavam isso como marketing. Os próprios políticos falando. Afinal, pra que divulgação melhor do que os políticos tentando censurar e falando sobre os diferenciais do teu jogo pra todo mundo ouvir? Antes do jogo lançar, os pais estavam preocupados, os jornais e a mídia estavam falando sobre, e até a Câmara de Deputados dos Estados Unidos estava colocando em pauta o GTA. Mas será que as pessoas gostariam mesmo de jogar isso? O primeiro GTA lançou em novembro de 1997, e a resposta foi mista. Muitos reclamaram dos gráficos ultrapassados, alguns do ângulo de câmera, mas outros amaram, pelo quão viciante e livre era. As vendas não foram impressionantes, mas seguiram um caminho incomum. A maioria dos jogos tem um pico de vendas no início e depois eles vão lentamente morrendo. Mas o GTA foi diferente. As vendas começaram bem fracas, justamente talvez pela repercussão negativa que a mídia estava trazendo, e foram aumentando lentamente porque as pessoas estavam jogando, gostando e recomendando para os seus amigos. No fim das contas, o jogo ficou no top 20 mais vendidos por impressionantes 1 ano e meio e vendeu mais de 1 milhão de cópias. Apesar do sucesso do primeiro GTA, os empregos de Dan e Sam estavam na mira, porque a BMG estava caindo das pernas. Por 2 erros. O primeiro de ter construído 27 escritórios ao redor do mundo e ter acabado ficando sem grana para arcar com eles. E esse erro levou ao que eu acredito que seja o erro que os executivos da BMG mais se arrependem até hoje. Tomaram a decisão de vender a área de games. Então, em 1998, a BMG Interactive foi vendida por 14,2 milhões de dólares para uma desenvolvedora de Nova York chamada Take-Two Interactive. E aqui, se você é fã mesmo da Rockstar, você já sabe do que eu tô falando. Porque até hoje, a Take-Two é a empresa mãe, a dona da Rockstar. E falando em Rockstar, se você tá se perguntando dela, agora é o momento. E o pior de tudo isso é que o CEO da BMG foi oferecido de ficar com algumas ações da BMG Interactive, para caso os jogos que eles já tinham investido dessem alguns frutos. E eles pelo menos recuperassem o investimento ali, mas o CEO não quis, e essas ações com certeza valeriam bilhões hoje. Os jogos da Take-Two eram completamente diferentes de um GTA da vida. Eles eram bem mais family friendly. E aí veio a decisão que ao invés de incorporar a BMG na Take-Two e virar tudo uma Take-Two maior, ela se tornou uma subsidiária. E como Sam queria continuar nesse caminho rebelde que eles estavam iniciando com o GTA, ele fez o rebranding apropriado, e aí surgiu a
Rockstar Games. E fora a Rockstar, o Sam se tornou o vice-presidente da Take-Two e desenvolvedor de produtos internacional, o que o fazia responsável por todos os estúdios produzindo jogos na Take-Two. Tenham em mente que a Take-Two era nova no mercado. Ela surgiu em 1996, alguns anos antes, e conseguiu abrir capital na bolsa bem cedo. E assim conseguiu fundos, um investimento ali suficiente para eles conseguirem adquirir outras empresas, e aí começou as aquisições da Take-Two, justamente para expandir sua biblioteca. A DMA Design, aquela empresa escocesa que criou o GTA, era um estúdio externo e estava fora da Take-Two. A BMG Interactive tinha sido somente a editora. Na verdade, a DMA estava numa loucura doida, porque eles tinham acabado de ser vendidos em 1997, o mesmo ano do lançamento do primeiro GTA, para a Gremlin Interactive. E em 1999, um ano depois da BMG ser vendida para a Take-Two e se tornar Rockstar, a Gremlin Interactive, que comprou a DMA, foi vendida para a Infogrames, que é basicamente a Atari. Mas 7 meses depois da Atari comprar a Gremlin Interactive, que agora era a dona da DMA, a Take-Two Interactive foi lá e comprou só a DMA da Gremlin Interactive, que tinha sido acabada de ser comprada pela Atari. Então, basicamente, a Take-Two percebeu a tempo que a empresa que criou o GTA não foi a BMG, foi a DMA Design, e chegou lá na Atari e falou: eu não quero essa Gremlin Interactive não, eu só quero uma empresa que eles compraram aqui porque tá com um joguinho aqui que eu quero. E aí, a DMA Design foi comprada pela Take-Two por 11 milhões de euros, e eventualmente passou a se chamar Rockstar North. Agora, ambos a editora e a desenvolvedora do GTA estavam sob o guarda-chuva da Take-Two. A esse ponto, o GTA ainda estava relativamente underground. A Rockstar ainda ia ter que provar que ele é um game que ia vingar. Então, os irmãos Hauser e o resto dos malucos da Rockstar fizeram uma promessa coletiva. Não importava o que as pessoas da indústria achariam, eles iriam criar os jogos que eles queriam jogar, por mais polêmicos que eles fossem. O próximo deles foi uma sequência da sua galinha dos ovos de ouro, GTA. Mas aí que tá, sucesso não é só sobre você ter um bom produto, você tem que vender. Você pode estar construindo o maior império dos games ou qualquer outro tipo de negócio, mas se você não tiver um sistema que te faça vender sem esforço, você tá deixando dinheiro na mesa. E sabe o que teria ajudado a Rockstar a vender mais desde essa época? Um site de vendas. E é exatamente isso que o patrocinador de hoje, a Art8, faz. A Art8 é uma agência especializada em estratégias digitais e criação de sites. Eles já ajudaram empresas a faturar milhões de reais e podem tanto fazer um site para você começar a vender online, como uma estratégia completa para sua empresa. Possuem um método comprovado A8S, onde eles basicamente podem cuidar do marketing completo do seu negócio. Seja para uma estratégia digital ou para um site completo, a Art8 está aí para te ajudar. Eles possuem sites e pacotes que se iniciam em 1.500 e com certeza algum deles vai se encaixar no seu projeto. Longe daqueles sites de autônomos, são sites integrados com programação e totalmente personalizados para te fazer vender para todo o Brasil sem se preocupar. Eles não só criam o site, mas cuidam também da parte de te ajudar a vender com anúncios, acompanhamento e tudo mais. Não perde tempo e chama eles no primeiro link da descrição. Tem desconto especial se você falar que você veio aqui do canal. E agora se prepara que se hoje em dia nós temos um gap, um intervalo gigantesco entre os jogos da Rockstar, como dos últimos, isso não era espelho para os primeiros anos, porque a gente vai entrar numa sequência aqui que, meu amigo, vocês vão ver. Com a casa nova arrumada e as contas pagas, eles não podiam deixar o hype do GTA esfriar para lançar o segundo jogo. Então, não deu nem tempo ali de eles se acostumarem com os novos ambientes e eles já foram para mão na massa para o GTA 2. Só tinha um problema. A Rockstar ainda não tinha capacidade técnica para entregar uma melhoria, para entregar uma evolução absurda da sequência. Terceirizar parte da produção poderia ser a chave disso. A DMA perdeu alguns funcionários-chave durante essa bagunça de fusões e aquisições, mas havia uma esperança. Um dos desenvolvedores, antes de sair, deixou algumas melhorias prontas já para o lançamento do GTA 2. Eles pensaram em lançar uma DLC ou um pack de expansão para o GTA 1, mas essas melhorias acabaram ficando para o segundo jogo. Isso foram algumas melhorias em 3D que faria o jogo se destacar um pouco do primeiro, como por exemplo mudanças na iluminação, um cenário noturno que se encaixava bastante ali com a gameplay. Mais fluidez na jogabilidade, mas nada muito além disso. Um diferencial também no sistema de missões. A equipe se apoiou nessas mudanças e em 1999, às pressas lançaram o GTA 2.
city. Respect is everything. Acabou sendo, infelizmente, o mais sem gracinha dos jogos da franquia. As reviews foram bem negativas e concentrada principalmente no jogo não ter tantas melhorias do primeiro. A história, inclusive, era bem fraca e focada num protagonista chamado Cloud Speed, que acompanharia também o próximo jogo, mas de uma maneira diferente. Era um protagonista silencioso nesse jogo, ou seja, ele não tinha uma linha de diálogo e você tinha que sair pela cidade de qualquer lugar, que era literalmente Anywhere City, ou seja, uma cidade também sem muita personalidade, fazendo de tudo para aumentar o seu prestígio do networking de criminosos ali da cidade. A crítica caiu matando dizendo que o jogo era raso e sem inspiração, mas mesmo nesse furacão o GTA 2 conseguiu vender mais de 1 milhão de cópias só no lançamento, com certeza por muito do hype que foi o primeiro jogo. E então a Take-Two continuou na sua crescente de aumentar o portfólio, ou seja, eles tinham outros bons jogos, e eles compraram uma empresa chamada Alternate Reality Technology e renomearam para Rockstar Toronto. Eles deram o código do GTA para esses desenvolvedores e falaram para eles darem uma melhorada em algumas coisas e lançaram um pack de expansão, tipo uma DLC, chamado GTA London 1969. Mas essa estratégia acabou indo pelo ralo. Mesmo sabendo que os players gostavam do estilo do GTA, isso por si só não era suficiente para eles continuarem vendendo e vendendo os mesmos jogos sem muitas melhorias conforme a tecnologia ia avançando. A recepção do GTA 2 mostrou que os fãs não queriam as mesmas coisas. Queriam algo inovador, algo diferente, algo totalmente 3D. E a Rockstar estava pronta para entregar. O time estava fechado, o Sam cuidava da parte do business e administrativa dos jogos, enquanto o Dan focava na história e no desenvolvimento do jogo de fato. O PlayStation 2 da Sony é o que está atraindo os visitantes nesses primeiros momentos da E3. A prova disso é a galera que se encontra aqui no stand da Sony. Vários video walls com as demonstrações dos primeiros games e também vários consoles à disposição de quem quiser jogar. O problema é que a galera tem que enfrentar uma fila para poder jogar aqui os primeiros jogos do PlayStation 2. O PlayStation 2 tinha acabado de lançar e estava ficando cada vez mais fácil de criar jogos 3D. Uma empresa chamada Criteria criou uma engine para PS2 que facilitava muito a criação dos jogos, tipo a Unreal Engine, que tá famosa hoje aí, não tipo a Unreal Engine porque era para PS2, mas só para exemplificar. E isso seria perfeito para o GTA. Carregar um mapa gigantesco não seria necessário, já que eles conseguiram criar um sistema onde eles esticavam a geometria do jogo, e o mapa ia sendo gerado sem precisar de grandes telas de carregamento e sem atingir a máxima capacidade de memória do CD. Foi algo bem inovador para ter um mapa que parece grande. E eles queriam melhorar todos os aspectos do jogo, para realmente não serem apertados pela crítica de novo. E em adição a esse level up, eles melhoraram muito a história. O Dan Houser criou o script do jogo e fez uma lore muito consistente. Você ainda podia sair por aí fazendo o que quisesse, mas tinha claramente um ponto central guiando a história sempre que você fazia as missões. Eles até usaram motion capture para trazer os personagens à vida e contrataram atores famosos para dublar. E com a demo pronta, a Rockstar foi mostrar na E3 de 2021, que é uma feira de games super foda que rola aí todo ano, com geralmente os maiores lançamentos dos mundos dos games estarão ali na E3. Eles foram lá apresentar o que eles acharam que seria a grande evolução na franquia do GTA. Mas o anúncio foi por água abaixo. Parecia que a audiência estava ficando entediada do que a Rockstar estava lançando. Essa fórmula de crimes e sair por aí matando os outros já não estava pegando tanto mais. Os jogos do tipo já não estavam se encaixando mais como significantes de fato, como inovação no mercado de games. E as pessoas só não estavam animadas para saber o que o Cloud Speed vai fazer na próxima trama, já que ele não tinha uma fala no segundo jogo.
Agora, se existe alguma possibilidade de você não ter deixado o like nesse vídeo ainda, você vai deixar agora, porque você viu ali que eu acabei de arrumar os isqueiros ali atrás. Eu vou até ligar a luz. Coisinha linda. Oh, meu Deus olha aquilo ali. Não dá nem pra ver porque a câmera... Oh, meu Deus do céu. Mas eu arrumei os isqueiros. Deixa um like pra gente, já vai se inscrevendo nesse canal aqui, pelo amor de Deus. Então eles deram um passo pra trás e se permitiram aprender com o sucesso recente. Max Payne, um jogo da Rockstar que tinha ido muito bem, eles não fizeram, só publicaram, mas esse jogo serviu para mostrar que a Rockstar não era só GTA. E o mais importante, foi bem principalmente por conta da história, uma história cativante. As pessoas não queriam mais jogar o jogo só porque ele era um caos descoordenado, divertido. Elas queriam algo que elas fossem falar sobre, algo que realmente causasse um impacto nos jogadores. E é assim que um bom jogo deve ser. Depois de treinar a mão escrevendo alguns dos jogos anteriores, o Dan Houser já tinha girado a chave sobre o que uma boa história da Rockstar iria ser. Quando você joga um jogo da Rockstar, você não vê algo linear, algo engessadinho ali. Você tá jogando um mundo aberto com muitas paradas fora da história principal, mas que de alguma maneira tá tudo interligado e tudo se conecta. O jogo ia se passar na Liberty City, uma versão fictícia de Nova York. Você jogava como um ladrão de banco chamado Claude, esse aí a gente já conhece. Ele é traído pela sua namorada logo no início, x-novado e deixado pra morrer. Pega 10 anos de prisão e no caminho o cartel colombiano intercepta a vanzinha da penitenciária, explode a ponte e salva o cara. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. É um começo bem interessante para a primeira cinematic do jogo, um passo gigante das intros dos outros GTAs, e depois de 2 anos de noites não dormidas e muito esforço, o game estava pronto para ser lançado. Mas aí, uma tragédia aconteceu. O atentado do 11 de setembro balançou as estribeiras da Rockstar. O escritório deles não ficava longe das torres, inclusive eles tiveram que inutilizá-lo por mais de um mês. E agora eles estavam para lançar um dos jogos mais controversos de todos os tempos, numa cidade não muito diferente de Nova York. A mídia caiu matando no primeiro GTA, mas claramente dessa vez poderia ser muito pior se o assunto não fosse tratado com seriedade. Papo de a galera boicotar a Rockstar e fim de tudo. Depois de muito pensar na decisão certa a se tomar e em como fazer isso, o Sam pensou pelo lado que, depois da maior tragédia que aquele país já viu, as pessoas precisavam sorrir de novo, descontrair, viver. Então eles fizeram algumas breves mudanças no jogo, como nas ambulâncias, eles tiraram a colisão de aeronaves por motivos óbvios, e a capa do jogo adotou esse estilo aqui de história em quadrinhos que permanece até hoje em dia. E o jogo foi lançado em outubro de 2001. E a resposta foi absurda. Todo mundo amou o jogo, ficando no topo das notas até da crítica, superando alguns ótimos jogos do mesmo ano, como Metal Gear, Devil May Cry, Tony Hawk e outros. A estrutura do GTA 3 era bem parecida com os jogos anteriores, mas a gameplay e a experiência de jogar não poderiam ser mais diferentes. E esse é o jogo que, se você for olhar, definiu muitas coisas do que temos até nos atuais. Muita coisa virou identidade de fato do GTA. Para pensar que o jogo passou de uma câmerazinha lá em cima, quase 2D, para isso aqui. As cutscenes trouxeram muito mais profundidade para os personagens, como eles esperavam. Todo detalhe do jogo foi pensado em entreter o player. Desde a rádio que tá passando no carro, até as mais de 1000 falas aleatórias dos NPCs quando você interage com eles na rua. GTA 3 trouxe tantas novidades que é até difícil eu falar de todas aqui. Tu podia pilotar navio, helicóptero, avião, diferentes modos de mira, corridas. Era tudo novidade para a franquia do GTA.
e todo mundo amou. O GTA se tornou o terceiro título mais vendido do ano e foi lançado em outubro, mês 10. A receita final foi mais de 100 milhões de dólares e teve mais de 2 milhões de cópias vendidas. Considerando que o PlayStation 2 foi o videogame mais pirateado de todos os tempos, eu diria que dá tranquilamente para multiplicar esse número de cópias vendidas por 20 aí, facilmente. O GTA 3 foi realmente o primeiro jogo da Rockstar que se tornou mainstream, que trouxe novas pessoas para jogar que nem eram gamers, mas queriam se divertir ali explorando o mundo e fazendo missões por aí. Eu lembro muito bem que foi o primeiro jogo da franquia que eu joguei. Eu fui na feira lá, comprei a cópia por 10 conto e fui descobrir o jogo que estava sendo dito como o mais violento de todos os tempos, que até a Câmara estava querendo proibir. Obviamente não no ano de lançamento, porque ter um PS2 ali naqueles anos de lançamento era coisa de maluco. E consolidando outro hit no cinturão, Sam queria agir rápido, novamente. Sem tempo para comemorar, já foram partindo para os próximos alvos. E agora, eles iriam para Miami, baby, Vice City Time. Com GTA 3 e outros jogos indo bem, nos 4 meses seguintes ao lançamento, eles viram a ação da Take-Two quase triplicar, passando de 7 para mais de 20 dólares. O que de certa forma botava uma pressão extra nas costas de todos, porque eles precisariam novamente se superar. A estratégia por trás de lançar sem um intervalo tão longo, como se 2 anos de um jogo para o outro que tivemos até aqui fosse um intervalo grande, né? Era porque eles queriam lançar 3 jogos numa tacada só. GTA 3 que representaria Nova York, o Vice City representando Miami e o nosso digníssimo San Andreas representando a Califórnia. O Vice City foi o segundo. Logo após o GTA 3 eles já estavam com tudo engatilhado e o orçamento do jogo foi de 5 milhões de dólares. E como a engine do GTA já era uma obra de arte, eles focaram esse tempo em masterizar todos os detalhes e adicionar mais recursos e coisas diferentes, para que realmente o jogo parecesse único. A maioria dos jogos dessa época não usava cores tão marcantes, justamente para não impactar na velocidade de processamento, mas o Vice City não. O jogo se passava nos anos 70 e 80 em Miami e era onde o crime e as atividades de gangue estavam comendo soltas por ali. Todas aquelas cores chamativas e marcantes faziam presença demais na tela. Aquele visual neon totalmente condizente com a época, e a história também foi melhorada. Dessa vez o Dem foi além e criou uma história animadora com ambição, traição e vingança, inspirada em filmes de ação icônicos tipo Miami Vice, Poderoso Chefão e Scarface. Para completar a imersão, eles contrataram atores famosos para dublar os personagens principais. Mas a aposta era alta. O Sam prometeu que venderia mais de 10 milhões de cópias. E só pelo orçamento já significava o maior título da Rockstar até então. A história era gigante, com 82 cutscenes, 600 páginas só de diálogo de pedestre e mais 300 páginas só das músicas das estações de rádio. Esse era o mais polêmico dos GTAs até então, com cenas de sexo, violência, guerra entre gangues, tudo que você veria num filme de ação dos anos 80. E como eles já eram mais mainstream, eles estavam lidando com pepinos cada vez maiores. A mídia sempre tentava responsabilizar o GTA por estar influenciando os jovens à violência, crimes e etc. E não parou por aí no Vice City. Foram os políticos querendo barrar o jogo de ser vendido, mas isso, felizmente, era mais difícil do que parecia. Porque em outubro de 2022, um ano depois do GTA 3, o Vice City foi lançado. E novamente, o mundo parou para voltar os olhos à Rockstar.
o jogo foi novamente um sucesso, vendeu 1,4 milhões de cópias nos primeiros 2 dias, batendo o recorde de jogo mais vendido no lançamento. O Vice City finalmente consolidou de vez o GTA na história dos games, e já estava caminhando para se tornar uma das maiores franquias da indústria. Eventualmente, o Vice City chegou a vender mais cópias que o GTA 3, fazendo a receita da Take-Two superar $1 bilhão. O jogo também trouxe algumas polêmicas, como sempre, como a missão de matar os haitianos, que não era necessariamente matar todos os haitianos, tinha uma gangue específica de haitianos que você tinha que matar, mas talvez eles não tenham explicado isso direito também, escrevendo na missão literalmente, mate todos os haitianos. E aí a comunidade de haitianos americanos caiu em cima e eles fizeram um pedido de desculpas público e retiraram algumas falas das versões posteriores do jogo. Mas enquanto os advogados estavam lidando com as críticas publicamente, os irmãos Hauser e os desenvolvedores estavam concentrados em seu maior jogo até então. Dessa vez eles se deram um tempinho maior e fugiram do calendário de um jogo por ano, mas também para entregar um over-delivery absurdo. O próximo GTA seria o mais violento, polêmico e o mais sexual de todos. Rockstar Games has done it again. Ladies and gentlemen, Grand Theft Auto, San Andreas. Apenas o jogo mais ambicioso da Rockstar até então. Muito maior, o mapa tinha versões de Los Angeles, São Francisco e Las Vegas. Claro, não podia ficar atrás nas controvérsias, que já faziam parte da fórmula. A história seguia um protagonista negro chamado CJ, Carl Johnson, no ápice das guerras de gangue em 1990 em Los Angeles. E era a história mais completa e pensada que o Dan já tinha escrito. Mas essa história tinha um segredinho sujo que eles usariam para escapar do órgão regulador de classificação indicativa dos Estados Unidos, o ESRB. Esse é um detalhe que importa muito para os jogos, porque acaba definindo até as vendas no fim das contas. A maioria dos GTAs sempre pegou a classificação M nos Estados Unidos, que é a classificação Mature, que é basicamente 17+, acima dos 17 anos. Uma classificação abaixo dessa seria a classificação Teen, que seria acima dos 13+, o que acabaria ficando ruim pela violência dos jogos. Só que uma classificação acima acaba ficando no AO, Adults Only, o que acaba proibindo o jogo de ser vendido em lojas de departamento como Walmart, Carrefour, Best Buy. E isso é horrível para as vendas do jogo, porque, para vocês terem noção, só o Walmart é responsável por 20% em média das vendas de cópias dos GTAs. Ou seja, depois de conversar com a SRB, eles realmente caíram na real de que o jogo não poderia ter nenhuma cena de sexo, nenhuma cena explícita, nenhuma nudez, porque a classificação dos jogos é diferente da classificação dos filmes, que mesmo com cenas de sexo, ainda fica classificado para uma classificação que seria equivalente à classificação Mature, 17+. Só que no San Andreas, uma das novidades é que você tinha uma variedade de 6 namoradas que você poderia escolher dar em cima ali durante a gameplay e desenvolver um relacionamento amoroso. A malandragem da vez foi que os desenvolvedores esconderam um minigame no jogo, onde você poderia engajar ali em relações sexualmente explícitas com essas garotas e totalmente sem censura. Fizeram isso porque a intenção era lançar o jogo para PC alguns meses depois de lançar para PlayStation 2 e liberar essa atualização, onde eles liberariam esse minigame somente para PC. Dessa forma, eles talvez teriam a sorte da classificação não ser alterada de Mature para Adults Only. E se fosse alterada, eles já tinham aproveitado o boom inicial das vendas do jogo, vendendo nas lojas de departamento. Mas como isso realmente não poderia estar na versão inicial do jogo, e como eles já tinham programado, eles não podiam simplesmente apagar uma parte gigantesca do código, porque isso ia acabar criando muitos bugs, o que faria que eles não teriam tempo para resolver, porque o lançamento já estava próximo. Então, eles simplesmente escreveram um código que
e escondia dentro do jogo esse minigame. E para todos os efeitos, quando você chegava na casa das namoradas e elas te chamavam para tomar um café quentinho, você tinha a visão externa da casa e via a câmera tremendo e só. O jogo foi lançado em outubro de 2004 com a classificação Mature e alguns meses depois saiu a versão para PC. How do you follow up runaway successes like 2001's Grand Theft Auto 3 and 2002's GTA Vice City? I mean, GTA created the formula and Vice City gave it that sense of style. But San Andreas takes the series to a new level by taking the action statewide and providing a delirious amount of variety in its gameplay. O problema é que quando saiu a versão para PC, os modders já começaram a trabalhar, que é a galera que tá focada em deixar o jogo melhor com as modificações, os famosos mods. Essa galera achou o código escondido dos minigames muito rápido. E antes que a Rockstar pudesse lançar essa versão exclusiva para PC com o minigame, já saiu um mod que era chamado Hot Coffee, com exatamente acesso ao minigame escondido dentro do San Andreas. De início, para tentar se safar, a Rockstar tentou alegar que os modders que criaram toda aquela modificação ali, o que os deixaria super tranquilos se fosse verdade. Mas não era. E o órgão fiscalizador da classificação indicativa lançou uma investigação para descobrir. Com base nessa investigação, a ESRB descobriu que o minigame estava escondido na verdade em todas as cópias do San Andreas, para PC e para PS2. E aí se iniciou talvez o maior protesto da história dos videogames. Pessoas indo às ruas para tentar acabar de vez com o GTA para sempre, para acabar com jogos violentos, sexuais e para restringir pra caramba a indústria dos games. E se a Rockstar não fizesse nada, o jogo ainda ia ser mudado de Mature para Adults Only, acarretando numa perda absurda de grana, mas infelizmente não havia mais o que eles fizessem. Eles foram multados e ainda gastaram 25 milhões de dólares para fazer o recall de todos os jogos, reclassificar para eles retornarem às prateleiras. E detalhe, ainda assim sem poder retornar para as lojas de departamento onde eles mais vendem. A Austrália proibiu o jogo, as ações da Take-Two caíram em 13% e a pressão do Estado americano para restringir ainda mais os videogames retornou. Dessa vez a Rockstar realmente não saiu ilesa. A má reputação atingiu até outros jogos como Bully e The Warriors. 3 dos 5 fundadores da Rockstar pediram para sair. E no final de 2006, eles tinham perdido 184 milhões de dólares por todo esse caos. Agora, eram só o Dan e o Sam novamente, e os planos deles, como sempre, não poderiam ser maiores para o futuro. Apesar de tudo, o San Andreas foi um sucesso absoluto. Vendeu mais de 27 milhões de cópias e se tornou o jogo mais vendido de PlayStation 2, superando em quase o dobro o Vice City, que já tinha superado o GTA 3, que já tinha superado o GTA 2, que já tinha superado o GTA 1. E sinceramente, a melhor trilha sonora de todas, o que aparenta ter mais coisas pra fazer tirando o GTA V, o melhor protagonista de todos os GTAs. O San Andreas tem um lugar no meu coração e eu acho que no de todo mundo que jogou. Foi o supra-sumo do que eles tinham feito até então e dado certo, mas tudo aperfeiçoado ao máximo para a tecnologia da época. A trilogia colocou a Rockstar no topo da indústria dos games. Mas se parar pra pensar, a Rockstar mesmo não fazia os jogos, ela só os publicava. Na verdade, eles adquiriram várias desenvolvedoras menores e colocavam elas para produzir os jogos. Como a Rockstar North, anteriormente conhecida como DMA Design, foi a principal desenvolvedora da trilogia e de todos os outros GTAs até então, ou a Barking Dog Studios, que foi quem desenvolveu o Bully. Um desses estúdios em especial era uma empresa pequena que se chamava Angel Studios, que acabou se tornando a Rockstar San Diego. Eles criaram um jogo de faroeste chamado Red Dead Revolver, nome familiar. Não foi um tiro certeiro, mas acabou indiretamente salvando a pele da Rockstar. A maioria dos jogos da Rockstar, como o Bully e o GTA, rodavam numa engine chamada Renderware, mas em 2004, no ano de lançamento do San Andreas, a EA Games, que era uma das maiores concorrentes da Rockstar, comprou a empresa que criou essa engine. Com certeza por esse motivo eles não deixariam a Rockstar utilizá-la por muito mais tempo. Normalmente isso seria um grande problema. Sem uma engine,
eles não teriam como desenvolver os jogos, mas por sorte, a equipe de San Diego chegou para o resgate. Red Dead Revolver rodava numa engine de criação própria que eles passaram anos desenvolvendo. Então, num passe de mágica, um problema se tornou numa verdadeira oportunidade. Um tempinho antes do San Andreas lançar, o Sam já tinha dado toque para a equipe de San Diego para eles darem uma atualizada, uma renovada na engine, porque o PS3 e o Xbox 360 já estavam para lançar e eles fariam o uso perfeito dessa nova tecnologia. O resultado foi a Game Engine avançada da Rockstar, Rockstar Advanced Game Engine, ou RAGE. De agora em diante seria a fundação de todos os jogos da Rockstar, inclusive o próximo da franquia mais esperada de todos os tempos, GTA 4. A Rockstar North já estava cuidando dele e eles tinham um orçamento de 100 milhões de dólares. 20 vezes mais do que o jogo anterior. Mas eles só estavam se importando com uma coisa: resumir a fórmula a seus essenciais e ter certeza de que tudo estava optimizado ao máximo. O jogo se passava novamente em Liberty City, ou seja, Nova York, e dessa vez mais do que nunca, cada detalhe importava. Os desenvolvedores estudaram tudo, desde a arquitetura da cidade até como os carros se moviam, o fluxo de carros e até mesmo os grupos étnicos de cada região da cidade. E graças às novas tecnologias e à nova engine, eles podiam adicionar mais detalhes, mais definição, um mapa maior e a física melhorada. Já dá pra saber que o jogo estaria muito mais bonito, mas não só isso, a história também estava evoluída. Dessa vez, ao invés de se apoiar em roteiros de filmes gangsters dos anos 90, Dan escreveu uma história exclusiva com um protagonista de uma moral ambígua, o que trouxe uma imprevisibilidade importante para o jogo. Você o controlava enquanto ele lidava com seu passado e com o duro objetivo de viver o sonho americano. E em abril de 2008, o jogo chegou às prateleiras. Life is complicated. I killed people, smuggled people, sold people. Perhaps here, things will be different. E a história realmente tinha uma profundidade emocional. Você conseguia de fato se conectar com os personagens. E não é à toa, esse foi um dos motivos do jogo ter sido o mais bem avaliado da história, trazendo mais de 310 milhões de dólares em apenas um dia. Ele vendeu mais de 28 milhões de cópias e não é exagero dizer que ele redefiniu, ou pelo menos ajudou a redefinir, o que os jogos seriam dali pra frente. Não apenas diversão ou entretenimento, mas uma verdadeira obra de arte. É seguro dizer a esse ponto que o Sam Houser já tinha atingido seu sonho de criança e ganhado muito mais grana que qualquer ladrão de banco da história, mas na verdade ele estava apenas começando. 2 anos depois, a Rockstar lançou o Red Dead Redemption, em maio de 2010, feito pela Rockstar San Diego, uma continuação do Red Dead Revolver, e como no GTA, você controla os foras da lei, só que dessa vez no Velho Oeste. I feel like putting an end to someone today. Nossa, eu gosto demais desse jogo. O jogo também bombou vendendo mais de 23 milhões de cópias e ganhou muitos e muitos prêmios pela sua história imersiva e gameplay diferenciada. Eu gosto demais do jogo, mais ainda do que o GTA 4, e ele serviu para consolidar a imagem de que a Rockstar de fato não é só o GTA. Mas eles estavam numa crescente perigosa. A cada jogo demorava mais tempo para ser feito
e eles gastavam mais dinheiro. O que por um lado é bom, porque realmente significava que os jogos estavam trazendo retorno suficiente para eles continuarem aumentando os investimentos. Mas por outro lado, nos próximos 5 anos que a gente vai levar para fazer o próximo jogo, com o que a gente vai faturar? Porque se parar para pensar, o GTA 4 gastou 100 milhões de dólares para ser feito e ficou pronto em 4 anos. O Red Dead Redemption gastou de 80 a 90 milhões de dólares para ser feito e ficou pronto em 5 anos. O próximo jogo poderia demorar o dobro de tempo para ser feito e gastar o dobro de dinheiro. Na verdade, mais que o dobro. O GTA V teve um orçamento de 256 milhões de dólares e envolveu pelo menos 10 vezes mais pessoas do que o anterior. E é exatamente por isso que a Rockstar pensou com bastante antecedência no sistema de vendas online, no sistema online do GTA V. E isso foi algo nunca antes visto na história dos games, um sistema online que dá tão certo. Estamos há 12 anos que o jogo foi lançado e ainda tem gente que joga GTA V e faz compras lá dentro. Então eles investiram milhões de dólares em conteúdo extra para o jogo online, apostando que seria o que manteria a Rockstar até o lançamento do próximo jogo. E dito e feito. Em 17 de setembro de 2013, temos a maior obra de arte dessa empresa até então. Eu tenho certeza que nem o Sam Houser nem nenhum desenvolvedor esperava quanto sucesso esse jogo ia fazer. Inimaginável. Mais de 11 anos após o seu lançamento, GTA V vendeu mais de 205 milhões de cópias, se tornando o segundo jogo mais vendido do mundo, ficando atrás apenas do Minecraft. A receita total com o jogo passa os 8 bilhões de dólares. E a maioria esmagadora dessa receita obviamente vem das vendas dentro do jogo, ou seja, do GTA Online. Eles faturaram 1 bilhão de dólares nos primeiros 3 dias. Nenhum álbum de música, livro ou filme tinha feito tanta grana em tão pouco tempo. Man, stop being a pussy, nigga, and grab that heat. Find your bitch ass some cover. Shit, on your left. O jogo tem 3 protagonistas, Franklin, Trevor e Michael. Enquanto você descobre a história e trajetória dos 3, você pode também controlar cada um deles, tomando decisões importantes pelos 3, cada um com suas missões, seus BOs e, claro, personalidades completamente diferentes. O jogo conta com tomadas de decisões múltiplas e muitos finais diferentes a depender de qual caminho você toma durante a história. O modo online também tem missões que são muito divertidas por sinal, e não preciso nem dizer o sucesso que foi. Mas se a gente aprendeu alguma coisa com esses 2 malucos, é que eles sempre estão trabalhando no próximo grande lançamento. E nessa época, ainda nem era o GTA 4. Em 26 de outubro de 2018, Red Dead Redemption 2 foi lançado. E superou as expectativas de todo mundo. Por muito, muito, muito mesmo. Os gráficos são absurdos, os personagens são absurdos, a história é absurda, e isso não sou só eu que tô dizendo. Meu Deus! Tô sentindo cheiro de mato. Ah, é porque eu abri Red Dead Redemption 2. Ô, irmão, vai tomar no c... esse jogo, tá? Olha essa porra, isso daqui, cara... Não, me desculpa. Olha essa porra de jogo, velho. Olha essa porra, mano. Vocês estão vendo essa porra? Esse jogo é de 2018, irmão. Não, isso aqui é fora da realidade, tá ligado? A atenção aos detalhes é simplesmente inacreditável. E mais uma vez, eles subiram a régua para a indústria inteira acompanhar. Vendeu 67 milhões de cópias, se tornando o 6º jogo mais vendido do mundo. Mas quando a poeira baixou e já não tinha mais o que sugar do GTA V, ou não, os fãs obviamente se voltaram para o jogo mais hypado de todos os tempos.
Mas é absurdo ver como o GTA V tá vivo até hoje. Foi um jogo que saiu para PlayStation 3 e Xbox 360 e hoje a gente tá com o PlayStation 5 aí esperando ansiosamente. E ainda tem gente jogando GTA V. E não é como se eles estivessem jogando um jogo ultrapassado, sabe? GTA V foi um jogo histórico. Dá pra tranquilamente você jogar 1000 horas dele e ainda ter coisa pra caramba pra fazer. O modo single player, o modo carreira, é incrível, mas o modo online consegue ser ainda mais. E os mapas criados pelos players, as corridas, tudo isso é, pô, muito divertido. Tanto é que até hoje tem vertentes dele que estão bombando aí, como o GTA RP, por exemplo. E com o Red Dead 2, a Rockstar nos deu um gostinho do que ela podia fazer no PS4 e Xbox One. Mas todos estão ansiosos para saber o que ela vai conseguir entregar com esses novos avanços que tivemos de lá pra cá. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Por anos, os fãs reviraram a internet inteira por qualquer informação possível do GTA 6, e a primeira delas não foi muito boa. Dan Houser, depois da vida inteira dedicada aos videogames, pediu as contas da Rockstar, aparentemente por motivos de burnout. Mas a esse ponto, já fazia 7 anos desde que tinha começado o desenvolvimento do GTA 6, então com certeza o toque do Dan Houser vai estar presente no jogo. Talvez ele só falou: meu trabalho já tá feito por aqui, galera, façam aí o de vocês e eu vou curtir minhas férias. Vejo vocês no lançamento. O próximo grande update foi um escândalo hacker gigantesco que teve, com vazamento de mais de 90 vídeos e a internet indo à loucura, e meu Deus do céu. Mas não tem o que faça pressão nesses homens, não tem jeito. Se fosse por pressão dos fãs, o GTA 6 já tinha lançado em 2020, todo incompleto e cheio de bugs. Mas a Rockstar realmente é 100% perfeccionista nas suas entregas e não faz as coisas de qualquer jeito, como a gente já sabe. Alguns meses depois, em dezembro de 2023, a Rockstar lançou o primeiro trailer oficial do GTA 6 e parou a internet. 90 milhões de views em 24 horas, quebrando o recorde do MrBeast do vídeo não musical mais assistido nas primeiras 24 horas. E não é novidade afirmar que esse é o jogo mais aguardado de todos os tempos, e com certeza o jogo mais ambicioso já feito. Com um orçamento supostamente de mais de 2 bilhões de dólares, subiram 10 vezes o orçamento do GTA V, já é o jogo mais caro da história. O que podemos adiantar, e o que temos de informação até agora, é que o jogo se passará na Miami atual e terá 2 protagonistas, pela primeira vez um deles uma mulher. É o que temos até então, infelizmente, sobre a história de tudo isso, porque a Rockstar realmente está guardando os segredos e guardando todas as informações para mais próximo do lançamento. No fim das contas, Sam e Dan Houser são mais que desenvolvedores de jogos. São sonhadores revolucionários que não se cansam de se superar a cada lançamento. E se tudo que nós contamos nesse vídeo serviu de algo, foi para garantir que essa espera valerá a pena. Se você chegou até aqui, você é praticamente obrigado a deixar um like aqui embaixo. Na moral, o trabalho que deu isso aqui, vocês não estão entendendo. Se inscreve no canal, porque a gente tem muita coisa já engatilhada para trazer aqui para vocês. Isso ajuda muito a gente também a aumentar a frequência dos vídeos aqui no canal. E quem sabe nos encontraremos aqui, se ainda estivermos vivos, para acompanhar o GTA 7.